né? Na verdade, não habitamos na terceira dimensão. Ao avançarmos para a quinta, percebemos a terceira e começamos a notar a quinta. Assim, não estamos nos deslocando de uma para outra, mas sim expandindo nossa percepção. Isso seria, na verdade, a realidade. Não é que você vai deixar a terceira dimensão. Para deixar a terceira dimensão, você tem que. Gostaria de dar boas-vindas ao programa a Matias Vidistefano. Como vai você, Matias? Obrigado pelo convite. Claro, obrigado por vir ao programa. Como mencionei antes de começarmos, você é o convidado mais pedido pela minha audiência nos comentários. Sempre dizem: traga o Mateus, traga o Mateus. Eles claramente querem que tenhamos esta conversa. Estou de fato muito entusiasmado e ansioso por este diálogo. Então, obrigado por dedicar seu tempo, amigo. Primeira pergunta: quando percebeu seu chamado espiritual? Afinal, sua história é única, no mínimo. Bem, eu nasci numa família agnóstica, né? Então não tinha formação espiritual sem religião, então eu não sabia o que era um chamado espiritual. Na verdade, comecei a entender, entendi sobre a espiritualidade aos, de fato, 17 anos, quando, quando nós, né, minha mãe e eu, começamos a procurar ajuda, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Então, exploramos o mundo espiritual para lidar com minhas questões. Mas, desde que eu nasci, eu, eu, eu sabia que era diferente de alguma forma, especialmente aos 12 anos, quando comecei a ter revelações profundas, como memórias de vidas passadas e do universo. Aos 14, guias de outras dimensões explicaram que eu tinha uma missão a cumprir em anos específicos. Eu deveria falar com as pessoas e realizar certas tarefas. Eu intuía que havia uma conexão com algo maior, mas nunca associei isso diretamente à espiritualidade. Para mim, parecia uma habilidade natural que muitos possuem. Então, na verdade, eu percebi que era algo da espiritualidade quando eu tinha 17 anos e outras pessoas me disseram isso. O que se passava contigo que seus pais ou sua mãe precisavam começar a entender? O que acontece com meu filho? O que se passava? Você sabe exatamente. Bem, a princípio, claro, muitas crianças tinham essas amigos invisíveis. Geralmente brinca com o quê? Mas, de repente, eu estava aprendendo com eles. Era como se estivessem me ensinando sobre botânica, sobre pedras, sobre emoções, sobre história. Estavam me auxiliando a fazer meu dever de casa. Então, contavam-me histórias. Isso era tudo normal e natural até eu ter 12 anos, e um deles me disse: na próxima semana você começará a se lembrar. Não podemos te ajudar com isso. Você vai ter que lidar com isso até descobrir, porque você vai começar a se lembrar. Então, vamos estar aqui para te apoiar, mas não podemos te explicar. Então, parei de vê-los e comecei a sentir seres diferentes que eram não como coisas de criança, mas eram mais como guias e pessoas que estavam por perto e me explicando sobre minha missão e o que eu tinha que fazer. Então eu comecei a lembrar sobre os últimos 12 mil anos da minha história. Eu refletia sobre o que fazia na África, depois na Europa, vivendo diferentes existências, e tudo se entrelaçava numa confusão. Aos 16 anos, comecei a recordar minha essência universal, dimensões, outras realidades. Eu achava que estava louco. Minha mãe sempre achou que eu era muito criativo. E todos ao meu redor pensavam: ah, ele é uma pessoa muito criativa. E todas as crianças queriam ouvir minhas histórias. O que recordava é que eles dividiam comigo seus sentimentos, mas de modo muito
como com medo disso. Então, alguns professores também começaram a me fazer perguntas, mas foi muito difícil lidar com uma vida normal com tudo isso na cabeça. E acabei indo a psicólogos, e alguns deles disseram que eu era especial. Outros diziam que eu tinha esquizofrenia. Passei a acreditar que tinha esquizofrenia, mas minha mãe disse que não, que eu só estava confuso e precisava organizar meus pensamentos. Então sempre buscávamos alguém para ajudar a organizar o que eu pensava. Então, e acabamos com essas pessoas que me ajudaram energicamente a organizar o que estava acontecendo dentro de mim. E desde aquele momento comecei a entender muito melhor. Então, esse foi o caminho da minha vida até os 18, 19 anos, quando comecei a entender realmente do que se tratava. Então, você claramente enfrentou um grande desafio mental. Agora você recorda todas as suas existências dos últimos 12.000 anos. Conversei com mestres espirituais globais e eles alertam que lembrar vidas passadas pode ser arriscado. Saber demais do passado pode influenciar sua vida atual. Como você maneja esse conhecimento? Não é apenas uma noção vaga, mas detalhes precisos de muitas, talvez todas, suas encarnações anteriores. Como você convive com essa vasta biblioteca de informações de outras vidas nesta realidade, nesta vida? Como isso afeta você psicologicamente? Sim, foi muito difícil porque comecei a lembrar ainda criança, não como adulto, certo? Então, para mim foi muito caótico. Então, eu não fazia ideia do que estava acontecendo de fato e todas as informações estavam confusas. E toda vez que eu tinha a chance de falar com um dos meus guias, eles diziam: "Uai, não pense nisso. Apenas escreva sobre isso e faça desenhos. Mas não pense, porque agora isso não tem nada a ver com você. Tudo fará sentido no futuro, mas este é o momento certo para você se lembrar." Então, passe pelo processo e lembre-se de que a emoção é a guardiã da informação. Então, é por isso que você tem que sentir, não pensar. E eu sofri muito, pois sentia cada uma das minhas mortes. Todas as pessoas que morreram ao meu redor, todas as coisas que eu não consegui realizar, eu sendo o vilão, eu sendo o herói, muitas vidas de mulher, me confundindo agora como homem. Era como tantas coisas confusas e depois outras realidades. Então, sim, então, ao longo do tempo, um dos meus guias me disse para realize uma meditação específica, observar uma parede por um longo tempo. E cada pensamento e emoção que surgisse, eu deveria deixá-los naquela parede, como concentrada no menorzinho, o menor ponto imaginável naquela parede, colocando até só ver o branco. Me ajudou a limpar minha mente até que tudo estivesse vazio. Como de repente, desde aquele momento, comecei a ficar com a mente em branco. Então, sempre que alguém me perguntava algo, a informação vinha, mas eu não estava pensando nisso. Então, isso me ajudou a basicamente me livrar de todos esses dados e informações que, na verdade, não eram úteis. Porque eu disse, por exemplo, se eu explicasse a alguém por que existe uma pirâmide, por que você não me dá as informações da pirâmide em vez de ter que sofrer tudo isso, sei lá, meu marido morrendo em outra vida, meus filhos, paga ou sei lá o quê, e sentir o amor da minha avó naquela vida? Por que sofrer tanto com tantas lembranças?
e eles disseram: porque você se lembra da pirâmide, pelo amor sentido, das pessoas que estavam lá aprendendo contigo sobre a pirâmide. Ninguém se lembra só pelas informações, lembramos porque sentimos algo. Então, é preciso recordar a emoção das pessoas ou situações vividas para acessar a informação que sabia naquele momento. A emoção é o meio, como o papel para a escrita, como se não pudesse anotar algo a menos que haja um lugar para escrever. E é assim que a informação dá, então a emoção é como se fosse o papel para se conectar a esse tipo de informação. Nem sempre, claro, mas como adolescente, sim. Então deixa eu te perguntar, por que você tem tanta informação dentro de si e tanto conhecimento que seus guias têm te dado, você se inscreveu para isso? Claro, no plano da sua alma e no seu projeto de vida, você se lembra de pensar: "Ah, eu vou passar por esse inferno, eu vou enfrentar tudo isso". Você se lembra disso? Sim, eu me lembro disso. Então, deixe-me perguntar, quando você começou a sair do chamado armário espiritual? E ao iniciar o trabalho que faz, imagino que muitos, incluindo família e amigos, te olharam como se fosse louco. Como você lidou com o perder? Por que isso ocorre com muitos que se abrem espiritualmente, seja para cumprir uma missão, falar, canalizar ou relatar experiências de quase morte? É comum. Gostaria de saber como você gerenciou isso. Pois é. Como eu disse, meu contexto não era religioso, mas também não tinham crença em nada. Tipo, eles não eram contra a espiritualidade, mas também não se interessavam por ela. E quando eu comecei a falar sobre isso, nunca foi de um ponto de vista espiritual. Sempre se tratou de eu sinto isso, eu deixo aquilo. E quando comecei a dividir com amigos, meus amigos de fato ficaram mais próximos de mim, como se não bastasse. Para mim foi muito fácil, porque na verdade meus amigos não eram esse tipo de amigos que faziam bullying comigo, tipo, ah, você é louco, ou seja lá o que for. Tá louco, sim. Não, 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 não. Não, na verdade, estavam bem envolvidos com isso. E claro, havia outros. Na escola, sempre tem, mas mesmo que tenham me chamado de louco ou algo assim, de algum modo todos acreditaram no ocorrido. Mesmo que alguns tivessem medo de mim, alguns estavam, alguns deles, nós somos tipo, sabe, tipo, me intimidando. Mas a sós comigo, eles me faziam perguntas, sabe? Então, sim, e na minha família, a que era mais difícil de entender era a minha tia. É que ela saía do quadrado e mas eventualmente ela se envolveu porque todos sabiam que eu sou ruim em mentir. Tipo, todas as pessoas que me conhecem desde criança, se você me pedir para mentir, eu era tipo, eu ou ele fizemos. Assim, era impossível mentir em algo. Minha família acreditava no que ocorria com esse cara, pois sabíamos que ele era incapaz de mentir. Desculpe, 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 desculpe. Então, só por isso eles acreditaram em mim, basicamente. E sim, para mim eu não tive que lidar muito com isso, porque também eu nunca esperei que alguém acreditasse em mim, na verdade. Como se eu não estivesse, não senti por que explicar. Eles não acreditam, porque sempre tinha alguém da minha família ou meus amigos ou do bairro que estavam lá me ouvindo ou dispostos a para
compartilhar e ouvir o que dizia. É interessante, pois tanto você quanto eu somos latinos e na nossa cultura isso está meio que no DNA. A espiritualidade, os psíquicos, os médiums, o bruxo, né, os anteros, essas coisas estão meio que no nosso DNA. Por que que você acha de o quê? Sempre quis saber isso. Talvez possa responder: por que é tão aceito culturalmente na América Latina, Caribe, América Central, México, que certas ideias sejam mais facilmente abraçadas que no Ocidente? Você acha que a propósito é a verdade? Sim, com certeza. Basicamente, a realidade latina. É uma fusão de tradições animistas, festivas e africanas, todas amalgamadas numa única expressão cultural. Assim, essas tradições se baseavam na habilidade de conectar-se aos espíritos, na incapacidade de ouvir árvores e animais, seguir um Deus que tem penas e uma cauda de serpente. Então, ainda que o cristianismo tenha chegado, a fusão intensa dessas culturas faz a espiritualidade transcender a religião, porque está na fusão das tradições. Na Europa tinham pelo menos 2000 anos de apenas religiões do cristianismo, Islã. Então, não foi muito rico. Nos últimos 200 anos na Europa, eram muito poucos. Talvez nas Ilhas Britânicas, Escócia, Irlanda, como os mais conectados com a espiritualidade, as antigas tradições, talvez no norte da Escandinávia. Mas para o resto da Europa e todos os que se mudaram para os Estados Unidos, era tudo sobre escapar dessas realidades ou seguir apenas uma tradição. Então, eu acho que para a América Latina é muito mais rico por causa da tradição africana que veio. Da América Central ao Brasil, tribos diversas se misturaram e absorveram a espiritualidade europeia. Mas foram só 100 ou 200 anos dessas tradições se unindo. Ainda está muito vivo. E eu acho que para a Argentina é bem diferente. Porque na Argentina nós somos meio que isso. Um dos únicos países com o Uruguai, na América do Sul, que realmente não tem uma tradição tão profunda, passa dessa mistura de culturas. Nossa tradição é mais europeia, mas nossas instituições desde o início eram muito sistema de vida delicioso, então. Não era muito religioso. Então, a Argentina e o Uruguai preferem psicanálise à espiritualidade. Sim, é verdade. Logo, em vez de dizer, um espírito te disse isso, é mais como quem você acha que está falando e o que você sente sobre o que está recebendo? Não. É mais como? É mais uma psicanálise. Assim, todos meio que vagam em vez de discutir espíritos. Então, eu acho. Isso também me ajudou a me adaptar ao ambiente. Então não foi por acaso que você nasceu em uma cultura latina. Embora a cultura argentina seja importante, o espiritual na América do Sul, mas não foi por acaso. Você sabe, você não queria. É, então voltaremos para. Você falou bastante sobre as 9 dimensões e as diferentes dimensões da realidade, como eu estudei ao longo dos anos nas tradições iógicas e hinduístas, eles também falam sobre esses níveis de dimensões. Você pode explicar para o público o que são esses níveis de dimensões? Claro, existem infinitas dimensões, não apenas 9. Podemos nos relacionar de verdade com essas 9 dimensões, nas facetas da criação. Mas então pode haver infinitas dimensões, como se pode imaginar. O fato é que uma dimensão é basicamente uma medida a atravessar. Não é mais como se tivesse algo
E você tem diferentes pontos de vista, dos quais pode perceber aquilo, como numa esfera, com seus 360 graus. 360 dimensões dessa realidade. Hum. Se você tem tetraedro, então você tem 6 linhas e 4 triângulos, que vão formar essas 6 dimensões com outras 4 em trindades. Assim, pode-se ter infinitas dimensões de algo. Tendemos a confundir dimensão com reinos. Essa é a tradição cristã ou semita, que diz que vivemos no terceiro mundo, acima do qual há anjos e arcanjos. Costumamos associar dimensões a reinos celestiais, mas não são a mesma coisa. Uma dimensão representa diferentes perspectivas da mesma realidade. Então, eu costumo descrever os 9 que são a base da nossa existência, porque todos nós viemos da unidade, e essa unidade, para existir, precisa se expressar em outra, então ela se cria polaridade, que é a segunda dimensão. Essa segunda dimensão é a que manifesta um terceiro ponto. Porque esses dois, ao se moverem, criam um terceiro aspecto, um eixo entre eles. Esse é a terceira dimensão. Agora existem 3 perspectivas, todas em movimento, um ao redor do outro. Então isso cria a quarta dimensão, que é o tempo. A quarta dimensão, então, começa a gerar energia e luz, que é a quinta dimensão. Então essa forma pode mudar ou alternar sua posição, que é a sexta dimensão. Então, a sexta dimensão pode transcender e se manifestar em outra, uma realidade distinta, a sétima dimensão. E então, você tem todas as infinitas possibilidades dessas mudanças, que é o toroide ou a oitava dimensão. E tudo retorna ao divino, que é a essência, ou o próprio. Ideia de por que tudo existe é a nona dimensão que te reconduz de volta ao único. A nona dimensão, na verdade, formou um hexaedro, que é um cubo. Então, quando você tem um cubo, você está codificado para isso. Você tem o Merkaba, que são 2 tetraedros. Se você expandir o cubo, você tem o dodecaedro. Se você fracionar o dodecaedro, você tem o hexaedro, desculpe, o icosaedro. E se você for ao núcleo de todo o sistema, você tem o octaedro. Então, a nona dimensão abriu a porta para criar os 5 principais sólidos, a geometria que gera tudo em nossa realidade. É por isso que eu costumava descrever a perspectiva de 9 pontos desta realidade, porque tudo o que existe se baseia nestes 5. Então, deixe-me perguntar isso. Há tanto ouvi que vivemos num mundo tridimensional e que estamos evoluindo para uma quinta dimensão. Isso é verdade? Qual sua visão? Na verdade, não vivemos na terceira dimensão. E para a quinta dimensão? Sim, percebemos a terceira dimensão e começamos a notar a quinta. Certo? Na verdade, não estamos passando de uma para outra, estamos ampliando o nosso ponto de vista. Isso seria, na realidade, o fato é que você não irá deixar a terceira dimensão. Para sair dessa dimensão, em essência, é necessário morrer. Então, na verdade, esse outro lado, nossas almas vão para onde quando criava seu plano? Onde as almas e guias estão? Tudo isso presumo ser o mesmo lugar. Qual dimensão é essa? Ou seria um reino? Meus guias. Meus guias geralmente estão na quinta dimensão, como a maioria dos guias. Arcanjos, mestres ascensionados?
Mestre, sim, a quinta dimensão geralmente se relaciona com informação. Então, é toda a energia pura. Mas essa energia pura não tem tempo nem espaço. Então, é porque ela não tem isso. É por isso que, ao nos conectarmos com eles, às vezes recebemos informações e dados improcessáveis. Agora é como se estamos te dando isso e você diz, mas por quê? Como? Não sei mesmo fazer isso. E a gente costuma, então, ficar desesperado, porque para eles não há tempo nem espaço. Então, talvez possam te dizer aos 80 anos que você precisa resolver algo aos 68. E então, porque para eles é apenas dados, é informação. E para nós é um processo emocional que é interessante. Então é como se nosso hardware simplesmente não fosse capaz de processar o software ou as informações que chegam. Tipo, o computador é como se o sistema operacional simplesmente não desse conta. Sim, exatamente. É como se estivesse tentando baixar informações atuais da internet em um computador dos anos 80. Nem processaria a página web mais básica naquela época. Então, os reinos dos anjos e arcanjos. Isso está num nível alto. E ainda mais alto. Para nós, significaria uma sexta dimensão ou além. Os anjos, demônios e todas essas criaturas geralmente podem se mover da quarta para a quinta dimensão. Então, você tem os arcanjos na sexta dimensão, serafins na sétima dimensão. Podemos associar seres espirituais a dimensões, porém não são. Geralmente é assim. Podemos perceber isso, por exemplo, com você nesta terceira dimensão. Você é essa pessoa. Mas, como eu, Matias aqui, só que na quarta dimensão. A expressão de mim mesmo pode ser anjo. Então, o ser que eu chamo de anjo, quando vejo um anjo, pode ser apenas eu mesmo projetado. Não é isso, é outro ser que vive na quarta dimensão além de mim. Pode tratar-se somente de um projeto. Nossas almas se projetam em múltiplos lugares simultaneamente. É como encontrar seu eu superior, com quem você frequentemente se conecta. É você, mas numa versão mais elevada. É como uma realidade espelhada. Então, você está no centro de um espelho e nem é o centro. Você acredita estar no centro, mas na verdade é um reflexo de outra pessoa. Então, você é um reflexo na terceira dimensão de alguém que está na nona dimensão, que tem tantos reflexos que parecem diferentes. Então, você pensa que são pessoas diferentes, mas na verdade é você mesmo, em várias dimensões. Então costumamos chamar de guias aquelas pessoas que pensamos estar fora de nós, mas na realidade é nossa própria mente, na quinta dimensão, dialogando conosco na terceira dimensão. Seria uma mente ou uma consciência? Porque tecnicamente não seria nossa mente, seria nossa consciência, nossa percepção. Seria assim uma consciência. Mas seus guias não são só você, há outros guias espirituais ao seu redor, certo? Sim, pode ser, mas talvez seja algo superior. Sua versão espiritual, um mestre na quinta dimensão que é seu gato nesta realidade. Isso está assustado? Tenho gatos assim, serão da dimensão superior? Se são meus mestres, como muitos dizem, sou eu que limpo e os alimento. Sim, eles são meus mestres. Bem, de fato, você vai descobrir se o seu mestre superior da quinta dimensão, na terceira, é um gato. Se você é muito assim, tipo, sabe? Certamente meus mestres são gatos nesta vida, porque são muito resistentes e para outros, seres muito amorosos, devem ser Golden Retrievers ou similar. Não sei mesmo, certo? Mas é possível. Pode ser qualquer coisa na terceira dimensão, pois não há nada na quinta dimensão que também não seja projetado na terceira dimensão. É uma versão disso aqui. É uma constante, versão de tudo.
Então, tudo que existe na terceira dimensão tem esse aspecto na quinta dimensão, ou na sexta, ou na sétima. E tudo que existe na quinta dimensão tem algo para se ancorar em a terceira dimensão. Por isso, né, às vezes, para falar com um arcanjo, por exemplo, pode-se subir uma montanha. Então, você vai a uma montanha, que é uma maçã, que é um espírito muito grande. Então, você vai aos Andes, por exemplo, e fala com os Andes, e se comunica com os Andes, que na quinta dimensão ou na sexta dimensão poderia ser, talvez, eu não sei. Miguel ou outro arcanjo. Na terceira dimensão é um ancoradouro para algo que existe em outra dimensão. Então, permita-me fazer esta pergunta, pois tenho estudado os yogis da Índia por um extenso período e notei que quando alcançam a iluminação, assim como outros mestres ascensionados, eles descrevem essa outra realidade para a qual transcendem. Eles começam a transcender esses poderes ditos mágicos, onde podem levitar ou bilocar-se ou coisas assim, manifestar objetos nas mãos, curar e por aí vai. O que eles acessam para atingir esse tipo de. Não me preocupo tanto com habilidades, vejo como truque de salão ou secundário, mas sim com o aspecto espiritual. Como alcançam níveis elevados de consciência e entendimento do mundo? Como o Maharishi, que recebeu muitos cogumelos psicodélicos, os consumiu e apenas disse: Eu vivo aqui, não preciso disso. Foi só isso. Sim, eu fui. Eu fui. Ao tomar ayahuasca pela primeira vez, na verdade, senti inicialmente. Alar, como a Aubrey me disse. A Aubrey me disse que nosso amigo Aubrey Marcos, ele é a coisa mais louca fazer ayahuasca com o Matheus. Então o que é? Então, o que esses yogis alcançam? O que fazem? A que acessam para obter tal consciência ou informação? Bem, você se torna isso. Isso é a iluminação. Quando eles a alcançam, é justamente porque não estavam em busca dela. Tudo o que todas as tradições do hinduísmo, do budismo, não se trata disso. Não é como, por exemplo, nossas tradições que buscam a salvação ou que esperam alguém para tirá-las dessa realidade. Eles, de fato, sentem-se e integram-se tão profundamente nessa realidade que, eventualmente, encontra a iluminação. É como perguntar, por que não pode fazer fogo? Porque essa pessoa tornou-se o fogo. Não porque ela tem o poder do fogo. Essa é a nossa visão. Acreditamos que humanos existem para enfrentar a realidade. E tudo foi feito para que possamos gerenciá-la ou o que for preciso. Mas quem realmente atinge a iluminação se torna o fogo, a água se torna Deus. Eles se comunicaram por todas as dimensões e perceberam que as potencialidades da realidade são, no fundo, eles mesmos. Somos nós. Assim, você é um eco de tudo. Eles estão se conectando com o que você verdadeiramente é, que é tudo. Além da sua personalidade, além das coisas que você procura. Você simplesmente. E é por isso que todo mestre, quando você vai ao fundo de tudo, a única coisa que se pode dizer é: eu sou. Porque não há mais nada. Porque sim, apenas. Não se trata de um destino. Não é um destino, o que é um equívoco. É como se, eu tenho que encontrar a iluminação. Como se fosse uma sala onde você entra. Tipo, graças a Deus eu encontrei a iluminação. Não é isso. É mais como você se torna, mais ou menos, Neo se tornando parte da Matrix. Obrigado. Eu te vejo. Eu te vejo. Ele se funde literalmente. O código e então, ao invés de estar apenas fora dele, entendendo-o, vendo-o e manipulando-o, ele se torna um com ele. Então, yogis é onde esses yogis, quando entram em meditação,
Eles estão lá e voltam por escolha, para ensinar o máximo que podem ao resto de nós. Mas o fato é que ainda temos a percepção de que eles foram até lá, certo? Mas, na verdade, não foram a lugar algum, como se realmente se tornassem o que é. Eles não foram a lugar algum, só estavam ali sentados. E as células se tornaram o ar, e o ar se tornou a pele, e as células se tornaram moléculas, e as moléculas são energia, e de repente não há para onde ir. Você se torna tudo. Então não se trata de. É por isso que a última posição lá da pessoa noturna não é alguém tocando a luz, é alguém apenas sentado sob uma árvore, Porque são a luz, porque são a luz. porque você é a luz, porque eles são. Deixe-me perguntar: faria sentido que eles tenham achado um jeito de contornar o avatar em que estamos, esta pele de carne, e se conectar com quem realmente somos, mesmo nesta dimensão? Quer dizer, eles transcenderam. Percebem agora? Esperem. Eu sou a luz, a energia fonte. Eu sou Deus, a água. Eu sou tudo. E com esse despertar de consciência é quando tudo muda para eles. Mas não é. Esse destino sobre o qual tanto ouvimos falar. É uma boa maneira de expressar isso. Sim, para torná-lo mais identificável como humano. Por exemplo, imagine ser criado digamos, nos Estados Unidos, no meio dos campos, numa família extremamente cristã. Então, você não tem outro ponto de vista sobre nada e você é uma pessoa. James, digamos assim. Então, esse James cresceu apenas pensando em Jesus, pensando na Bíblia, pensando no contexto das pessoas da mesma comunidade. Ele não fazia ideia de mais nada, então a única crença ou percepção da realidade era a dele, com suas convicções, e de repente essa pessoa decide viajar para uma grande cidade americana, digamos Nova York, e lá vê tantas pessoas, cada uma acreditando em coisas diversas, em várias religiões, e o que mais for, mas ainda assim é nos Estados Unidos. E de repente ele conhece alguém e pergunta: por que você não foi para a Índia? Então ele faz uma viagem para a Índia e, bem, na Índia você enlouquece, porque de repente é um país com milhares de religiões, milhares de mestres e gurus, em que cada um acredita em algo diferente. E mesmo assim tem funcionado perfeitamente por 6.000 anos. Então, ele começa a encontrar outras perguntas, outras respostas. E então ele começa a buscar a coisa dos gurus. Mas aí ele percebe que, alguém o convida para uma cerimônia de ayahuasca e então ele vai para o Brasil e entra no meio da floresta. E de repente ele descobre que as plantas sabem mais do que a Bíblia. Eu não sei. De repente ele começa a se abrir e se abrir, sei lá, com um amigo no Egito, porque ele foi meditar lá. Mas de repente ele descobre o que é o Islã e começa a entender, a entender, a entender. E de repente, ao final de tanto entender, qual era a resposta? Ele percebeu uma única verdade fundamental por trás de tudo isso. Todos os que encontrou durante sua longa viagem eram humanos. E todos que falavam sobre o divino ou um livro sagrado ou lhe davam a ayahuasca, todos precisavam comer. Beber, dormir, reputação. Fazer sexo. Uhum. Então, eles eram humanos. E de repente, ele percebe, não importa onde você esteja no mundo, você sempre encontrará humanos. Então ele se torna um humanista. Ao tornar-se humanista, ele subitamente percebeu: há milhões de formas de achar o divino
mas ainda assim somos todos humanos. O esclarecimento é meio que o mesmo, porque aquele cara que o James acabou de inventar vai voltar para o Kansas e vai poder compartilhar o Natal com a família. Conseguiremos compartilhar uma oração com sua família. Teremos a chance de compartilhar uma refeição, rir e conversar, desfrutando da aldeia onde nasceu, pois ele entendeu que isso é irrelevante. Somos todos humanos, acima de tudo, humanos. Assim, torna-se uma pessoa esclarecida. É a pessoa que percorreu um caminho inteiro, por todo o cosmos e todo o conhecimento do universo. E mesmo assim, descobriu que somos todos luz, independentemente da forma. Então, ele pode retornar e jamais dirá: este é o caminho para a iluminação. Ele vai apenas sentar-se contigo, amar e partilhar uma refeição. Entende o que digo? Então é bem como nos filmes. O poder sempre esteve dentro de você, como vimos em tantos heróis de cinema. Eles partem e seguem em sua jornada, isso e aquilo. E finalmente Yoda diria: mas a força está dentro de você. A força sempre esteve em ti. Na verdade, eras a força, certo? Sim, nem estava dentro de você. Você era a força. Então fique ligado. Não importa suas ações no mundo ou o que busca, sempre encontrará a fonte. Sempre a encontrará, essa força em você. Então, aqueles que acharam a iluminação, e lembre-se disso e sinta isso, podem compartilhar qualquer coisa. E não se trata de uma corrida para descobrir algo, ou resolver algo, ou ir além, ou viver esta realidade e este mundo, porque de repente você vai perceber que esta realidade foi criada pelo mesmo espírito que está meditando no meio de tudo. Então, por que alguém criaria esta realidade para escapar dela mesma? E a resposta é que esta realidade nunca existiu de fato. É apenas um sonho que você tem criado para se divertir e fazer algo com o seu tempo inexistente. Sim, é isso. Então podemos discutir teoria dos jogos e como somos o Mario tentando salvar a princesa. Sim, exatamente. Mas quem é o jogador que controla o Mario? Eis a questão. E é a esse jogador que precisamos voltar e perguntar: quem é o jogador que vê o jogo inteiro? Onde você só vê o cogumelo à sua frente ou o vilão à sua frente? Isso é tudo o que você vê. É fantástico. É fascinante. Certo, então seguimos pelo caminho da iluminação e agora estamos iluminados. Todos que estão ouvindo, a iluminação podem encontrá-la dentro de vocês. É só olhar, certo? É muito simples, é muito simples. Sim. E espiritualidade, né? Eu gosto de dizer que espiritualidade, de novo, não é sobre se conectar com espíritos. É sobre imaginação. Espiritualidade é abrir a sua mente, de um jeito que tudo é possível. Então, existe um Deus? Sim, por que não? Tudo é possível? Eu não sei. Um filme? Sim, por que não? A imaginação é a porta para todas as dimensões. Não é sobre meditação. Não é sobre um caminho espiritual. Não é sobre seguir uma regra específica. É sobre. Então, ao usar a imaginação, você desvenda várias realidades. Os autores dos textos espirituais não eram seguidores de regras, mas sim pessoas que se conectaram com sua imaginação e assim enxergaram Deus. E então, a maneira como realmente podemos, como nos tornarmos como aquilo, tipo, nas civilizações antigas, não se trata de conectar-se com a ideia de que existem deuses ou deusas e todos esses reinos espirituais, não. É sobre como podemos imaginar outras realidades e possibilidades
E isso me leva a outra coisa, que é, hoje estamos começando a ir para lá, mas a física quântica, ela também é sobre imaginação. Por quê? Uma partícula se comporta como uma partícula. Se prestarmos atenção na partícula, o que é isso? É imaginação. Então é sobre atenção, é sobre a mente. Então, a realidade existe porque seres concentram a atenção numa só. Se todos mudarem o foco para outra realidade, subitamente ela pode se tornar a verdadeira. Então, quando falamos sobre ciência e falamos sobre física quântica e tudo mais, há tanta informação que é só para pessoas nas universidades. É impossível para todos transformarem sua consciência naquela outra realidade, na realidade quântica, se eles não a sentirem e não se tornarem ela. E aí que Marvel e atua em Hollywood um papel muito importante. Lee, isso é qual é? É daqui que eu venho, Senhor. Por favor, então me diga. Basicamente, pois a Marvel realmente popularizou o conceito de multiverso, fazendo com que mais pessoas entendam essa noção de ir além da nossa realidade atual, para além do que nossos olhos podem ver. Então, vai levar tempo, mas isso está dando às crianças a possibilidade de reconhecer que essa realidade é possível, que eles também podem se tornar isso, pois há ciência nisso e você vê em filmes. Mas, de fato, há pessoas trabalhando nisso realmente. Então, e existem pessoas que vivem suas vidas como se fossem super-heróis no mundo real, adotando essa realidade. Ainda estamos tão limitados pela espiritualidade de forma religiosa que não encontramos o equilíbrio na imaginação. É por isso que, para mim, os filmes, obrigado, a narrativa é tão poderosa porque quem mudou a mentalidade do mundo inteiro para fazer o que fazemos hoje com as nossas sociedades era loucura. Pessoas morando em ilhas gregas, eles contavam histórias e essas histórias que contavam formavam a base para Roma, Pérsia, todos os impérios. Elas formavam a base de todas as histórias dos heróis que nós hoje ainda seguimos. Então, né, o caminho do herói e tudo mais, a política, né, a economia, todas as democracias e repúblicas, tudo foi criado por apenas alguns caras que estavam muito entediados. Nas ilhas da Grécia, há uns 5 mil anos atrás. Então, você vê o poder da imaginação, né? O poder de imaginar coisas, né? De contar histórias. Não, então mudou o mundo como o conhecemos hoje. E mesmo acreditando que o mundo não pode mudar porque essas pessoas estão no poder ou por essas coisas, e naquela época era ainda pior. E mesmo assim, eles mudaram o mundo. Eles mudaram o mundo através de histórias. E todos que mudaram o mundo hoje foram inspirados por uma história, por um herói, num filme ou livro, certo? Sem os livros de ficção de H.G. Wells, muitos cientistas não teriam conseguido construir foguetes e coisas do tipo, porque foi a primeira vez que essa ideia começou a surgir. Quando, a primeira vez que outro grande filme mudou nossa realidade, literalmente foi Matrix. E essa foi a primeira vez que a teoria da simulação foi apresentada ao grande público. E ficamos tipo, espera aí, estamos apenas em uma simulação? Talvez não uma simulação distópica. Eu adoraria aprender Kung Fu assim. Mas a ideia foi plantada na nossa sociedade. E aí? E eu estava dizendo exatamente isso. Quando eu vi o Doutor Estranho começar a falar sobre o multiverso, eu pensei, e agora de fato está em todo lugar. Os multiversos estão em todo lugar. Homem-Formiga, algo assim. O clarão na linha do tempo.
Sim, sim, todos. Todos agora estão falando sobre essas coisas porque a consciência do planeta está pronta para entender o multiverso, pronta para entender as dimensões. E, como vê, Doutor Estranho foi a Katmandu, Nepal, para achar a verdade. Sabe como é? É como se todos na espiritualidade tivessem que ir à Índia, Katmandu, Nepal, Tibete para encontrar a verdade, sabe? Assim, eu acho que existem códigos visíveis a todos, mas não prestamos atenção, pois ainda acreditamos que são só filmes. E nós paramos e nos ensinaram que isso é apenas imaginação. Mas, na verdade, nas primeiras histórias do mundo, aquelas histórias, essa imaginação é a que criou tudo o que conhecemos. Sem Star Wars. Você sabe quantos físicos nasceram por causa de Star Wars? Com certeza. Quero dizer, vários cientistas. Quero dizer, é só. Esses filmes impactam. Quero dizer, ao lançarem o ônibus espacial ao espaço, quantas pessoas queriam chamá-lo de Enterprise por causa de Star Trek? Por causa. Quantos cientistas de foguetes inspirou Star Trek? Histórias ocupam um lugar muito poderoso na sociedade. E sim, há 100 anos, mencionar multiverso deixaria as pessoas perplexas. Não compreenderiam. Então, deixe-me perguntar isso porque o mundo está, eu adoraria ouvir seu ponto de vista sobre para onde estamos indo, porque a humanidade, muita gente acha que está indo para o buraco. Tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. A economia está assim e a política está assado e o meio ambiente está acontecendo aqui e guerras e toda essa loucura. Onde você vê a humanidade indo? Qual é o futuro da humanidade nos próximos 50 a 100 anos? Eu acho que vai ser incrível. É que cada geração que vive o presente acreditam viver o pior momento da história. Sempre, sempre. E nós também temos um tudo. E nós também sabemos de tudo, também conhecemos tudo. E sabemos de tudo. Zeus é Deus e é isso. Sim, sim. Então todo mundo achou que era o fim do mundo. Tipo, quantos anos? Em toda a história se preparavam para o retorno de um mestre que os salvaria. Então, isso existe há 10 mil anos e ainda estamos esperando. Então, a cada ano ou a cada 10 anos, o fim do mundo. Estamos vivendo na pior época da história. As guerras estão dominando tudo. Então, se você olhar para a humanidade, por milhares de anos, somente duas coisas sofreram mudanças de toda a história da humanidade até hoje. Uma é que estamos superpopulados. Significa que somos muitos, então há mais problemas. E a segunda é que todas essas pessoas estão super informadas. Então, temos mais comunicação e mais pessoas, certo? Então, antes, os problemas eram relatados por apenas um. Talvez o problema fosse vivido por 1000 pessoas e apenas uma escrevesse sobre ele. Hoje temos um problema de 10 mil pessoas e 10 mil pessoas falam sobre o problema, sabe? Então, isso piora ainda mais a situação. Mas não é que o mundo esteja caminhando agora para a beira do fim, não é mesmo. É apenas a nossa percepção porque somos tão egocêntricos que queremos viver sempre no melhor ou no pior momento da história da humanidade. Mas, na verdade, já ocorreram coisas piores. E sempre que coisas piores aconteceram, depois disso ele foi um salto evolutivo. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todas ocorreram nos últimos 100 anos. E sempre que acontecem, crescemos, não só em tecnologia, mas também em direitos humanos, em arte, em cuidar do meio ambiente.
tantas coisas como o fim da escravidão, os direitos das mulheres, liberdade de expressão, tantas coisas acontecem que hoje reclamamos porque estamos sempre em busca de algo melhor. Mas é só olhar para 10 anos atrás, é só olhar 50 anos atrás, sabe? É assim, vamos passar por um momento terrível porque estamos indo rápido demais. E muito rápido em direção a algo que vai ser incrível. Mas somos como o bebê tentando correr. Agora, então, já viu o bebê tentando correr? Não é muito bom. Não é muito bom porque sempre acaba em sangue. Então, eu te amo. Porque ninguém nos ensinou a andar direito. E as únicas pessoas que podem nos ensinar são lentas demais. Nós tentamos ser rápidos, pois muita coisa acontece e precisamos acompanhar. Assim, falta tempo para refletir sobre quem somos, o motivo de estarmos aqui e nossos objetivos de vida. Tudo o que está acontecendo no mundo é realmente verdade, agora. Não podemos confiar em nada. É tão complicado que a única maneira de entender o exterior é olhando para dentro. Não há outra forma agora. Para mim, o caos em que vivemos hoje no mundo é perfeito. Para um mundo que precisa voltar à meditação. E é exatamente por isso que quanto mais caótico o mundo se torna, mais pessoas estão despertando, mais indivíduos se voltam para a meditação e mais pessoas tentam se encontrar. E é exatamente pelo caos lá fora que o universo usa esse caos para nos direcionar à ordem interior. Não dá para confiar em ninguém lá fora. Talvez eu deva confiar em mim. Isso é exato. Isso é assustador. O primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas também é tão interessante porque agora essas gerações que estão nascendo chegam com uma programação mental que eu não tinha ao nascer. Sei que és mais jovem, mas também não tinhas isso. Talvez tu sim, mas tua geração não. Mas é claro, minha geração também era muito amada. Sim, nasci nos anos 70. Eu nasci, mas eu tenho um pé no novo e outro no antigo. Essa é a minha geração, a geração X. Ficamos entre o novo e o antigo. Já meus filhos, eles veem as coisas de hoje de outro jeito. O que é você? Você quer que eu faça faculdade de 4 anos? Me endivide por um emprego que não conseguirei. Eu poderia, para trabalhar pelo mínimo a vida toda? Você é tipo, o quê? Você tá maluco? Dos anos 80. Não, é um conceito bem anos 80. Você está certo, mas eles veem tudo de forma espiritual, como o racismo, e não entendem, simplesmente não gostam. Mas por quê? E é como se claramente não ensinássemos isso a eles. Tentamos ensinar a serem bons com todos, mas eles estão em outro nível. Isso se percebe ao ter filhos. Agora está chegando essa nova geração, extremamente preparada para onde estamos indo. Com certeza. Há semanas eu estava na Inglaterra e eu estava viajando em uma viagem em família com meus amigos e a filha deles, minha sobrinha, que tem 2 anos. E ela mal fala. Anda feito um bebê e essas coisas, claro. Terminamos bem no meio do círculo de plantação. Havia um círculo de plantação e a pusemos ali. Veja só, um círculo de plantação. É como um bebê. Ela não se importa. E, de repente, ela se levantou. Ela mudou completamente e começou a fazer mudras. E ninguém, com 2 anos, ninguém interveio. E ela continuava, ela nos forçou a pegar nossas mãos, sacudir nossas mãos, sentar em posição de meditação. Nós não fizemos nada. Era como se ela nos obrigasse a fazer aquilo. Ela foi para o centro e começou a guiar uma meditação, apenas com ações e movendo nossas mãos
e arrumando coisas ao redor e entregando algo para cada um de nós. E então, quando ela estava fazendo um mudra ou algo do tipo, ela virou, saiu do círculo e começou a agir como um bebê de novo. E é tipo, e ela basicamente pegou o telefone e sabia como desbloqueá-lo para começar pintura ou algo do tipo, abriu o app e tudo mais. Então, ela passou da alta consciência espiritual para saber usar a tecnologia e para brincar sozinha num círculo de plantas, sabendo ser um momento sagrado, mas divertido. E nós não estávamos dizendo a ela o que fazer. Era ela nos dizendo o que fazer. E eu vi naquele momento, isso realmente está mudando. E uma das principais coisas que mudou é que nós nunca lhe dissemos o que fazer ou o que não fazer. Então, em nossa geração, acho que estamos permitindo que se expressem a verdade deles, como nós sem oportunidade. Sabe? Exato. Então, talvez sejamos mais abertos a novas ideias ou algo assim. Assim focamos no que ela queria, em vez de só dizer senta aí ou não faça isso. Sabe? Está mudando. É. Imagine os nossos avós com esses conceitos. Eles não poderiam, né? Eles simplesmente não conseguiriam. Eles foram feitos para aquele tempo. Simplesmente não podiam processá-lo. Você sabe, é isso. Seria algo totalmente além do entendimento deles. Eles estavam aqui. Meu avô estava, antes de aviões e carros, durante a origem da internet. Sabe? E tudo o que você estaria. Isso é muito do que eu quero dizer. Crescemos tão rápido nos últimos 150 anos, tem sido, meu Deus, exponencial. E a educação é a mesma. Saia. Não me faça começar, por favor. Mas eu quero dizer aqui, ainda estamos sentados numa cadeira, encarando alguém que escreve engasgado. Então, o que fazemos? Tipo assim, então é isso. Eu acho que essas são algumas das coisas às quais precisamos prestar atenção, que estamos tão preocupados com todas essas informações que chegam até nós, que tudo está tão ruim e há tantos conflitos no mundo e tudo mais. E sempre foi assim, sempre tivemos conflitos, sempre estivemos à beira de algo. E agora, de fato, estamos, eu não sei. Por exemplo, isso é algo controverso, mas todo mundo está falando sobre os povos nativos da América ou da América Latina e Central América, dizendo que eles eram os povos conectados e que os europeus chegaram e os mataram. Quando os espanhóis chegaram, todos estavam em guerra, lutando uns contra os outros. Eles se odiavam. De fato, os incas, os quichua, facilitaram para que os espanhóis eliminassem os demais, visando conquistar povos no Chile e Argentina, na verdade. Então, na verdade, se você lê a história, não era uma questão de mocinhos e bandidos. Era e sempre foi o conflito, sem ganância, e todos queriam a mesma coisa. Exato. A América não era um paraíso antes dos espanhóis chegarem. Todos se odiavam, eles se matavam. Então era o mesmo que na Europa, mas aqui, mas na América. Fascinante. Deixe-me perguntar isso. Estamos começando a encerrar aqui. Meu, qual mensagem você tem para as pessoas que são céticas em relação à espiritualidade e a tudo o que estamos discutindo? Se ouvem até aqui é porque têm perguntas dentro de si, mas o que quer dizer? Por que ouvem, mas hesitam em mergulhar fundo, crendo que foram condicionados a pensar que tudo está fora de vocês, que devem buscar uma divindade, livro, ensinamentos ou algo externo para encontrar respostas. Se estiverem céticos ou temerosos de olhar para dentro, que conselho dariam? Tem para eles, Como o meu pai. Isso daria outro podcast inteiro, tenho certeza. isso é terapia. Isso é bom. Sim, meu.
Meu pai costuma dizer, é, tudo o que eu digo é besteira, mas ele diz isso de um jeito engraçado, mesmo achando que o que eu falo não é verdade. Mas ele me ajuda porque confia em mim, só que não acredita em mim. Então, uma coisa que eu geralmente costumo dizer às pessoas céticas é que não há nada de errado em ser cético, porque o problema de pessoas céticas é quando param de duvidar, ou elas não questionam, elas simplesmente são contra tudo, e geralmente são pessoas que têm medo de mudar suas vidas, que na verdade estão com medo de alguma coisa, como alguém, se eu me abrir um pouco, talvez alguém apareça e mude a maneira como eu quero lidar com essas coisas. Mas há muitas pessoas céticas que realmente estão questionando, tipo, eu não acredito que seja assim. Não. Há provas de que isso ou elas estão lendo e para o universo é outra forma de encontrar respostas. Então eu não sinto que pessoas céticas são um problema. Eu não sinto isso. Elas são até contra o que estou dizendo. Eu só diria para as pessoas que não são céticas, para as pessoas que estão próximas de uma crença de que nada é assim e elas nem querem ouvir nada. Eu gosto de dizer que a maioria do que faz sentido em suas vidas se baseiam em verdade. O conceito de família, o conceito de amizade, o conceito de amor, o conceito de dinheiro, o conceito de ir ao cinema em uma noite de sábado, o conceito de assistir à TV, de ler um livro, de apreciar a arte, de passear pelo parque, desamoroso, pet. Então, muitas dessas coisas realmente não fazem sentido se você é cético, porque por que amar algo ou um animal sendo cético? Por que sentir emoções? Por que ler uma história fictícia, inventada só para divertir? Então, por que perder tempo aproveitando a vida se o prazeroso é, na verdade, ilusório? Verdade. Então, o que eu realmente diria para as pessoas que são céticas é que talvez nada do que eu disse seja verdade, mas isso dá propósito às pessoas, dá significado, dá ideias, abre mentes, dá imaginação e também, às vezes, dá esperança de que elas realmente possam fazer algo para mudar o mundo. E, mesmo que tudo o que eu acabei de dizer fosse uma mentira, talvez muitas pessoas mudem o mundo, porque confiaram nele. E eu acredito que a maioria das pessoas que realmente mudaram o mundo, na verdade, fizeram algo pelo mundo real. Eles se baseavam em histórias, se baseavam em coisas que ninguém pode provar. Às vezes não se trata de... Não é sobre acreditar, às vezes é sobre... Podemos fazer muitas coisas boas, surgem apenas ao imaginar. Então, se isso for imaginação, se não for verdade, bem, pelo menos nos divertimos bastante. E fizemos loucuras e mudamos a vida de muitas pessoas. Que resposta linda para isso. É mesmo. Ah, pois é uma situação recorrente. Há ceticismo sobre os convidados que trago, desde quem teve uma experiência de quase morte, um médium, alguém como você, a um guru indiano. Pensam que é só para vender livros, todo esse tipo de coisa. E eu fico tipo, com certeza.
Claro, estamos nadando em dinheiro das vendas dos livros. Não sei você, mas com as minhas comprei meu segundo iate. Então, mas o que eu sempre digo às pessoas é que não importa quem é o mensageiro, qual é a mensagem, soa verdadeiro para você, te ajuda, e se ajuda, pegue e use. Se não, descarte e siga em frente. Com a vida, né? É assim que sempre deveria ser. Adoro como você apresenta, é uma resposta linda, amigo. Quando você está como alguém como eu, ou muitos que fazem disso seu modo de vida, estamos, todos confiam que estamos ligados ao universo. Então, quando você está realmente conectado ao seu eu interior, na verdade, você não tenta convencer ninguém, Porque está certo, sabe? sim, porque está só compartilhando. Não estou tentando. Isso é algo que não discuti com meu pai, pois ele estava tipo: eu pensei que você seria alguém que estamos tentando convencer. E meus outros filhos, você sabe, tipo, a acreditar no que você acredita. E eu disse: não me importa se crê no que acredito. Como é isso? Isso é comigo. Isso é comigo. Quero algo disso. Eu posso responder. Mas quando quiser, nós, ao se divertir com sua própria identidade, você não precisa forçar mudanças nos outros ou fazer com que acreditem em você. Discuti isso com um amigo muçulmano e era mesmo. Ele era tipo, porque isso. Se a sua vida é como a de um profeta, por que que você não vai pelo mundo tentando convencê-los de que você diz a verdade? Então seguimos essa verdade como os profetas. E assim foi dito, porque eu não me importo. Porque se pressionar pessoas a crer no que acredito, não é porque eu realmente não entendo o que é o universo. E o universo é sobre experienciar. Então, se você é cético quanto a tudo isso, talvez seu caminho para entender o universo seja outro. Mas, se todos acreditassem na mesma coisa, não haveria coisas belas no mundo. Não haveria arte, música, filmes. Desconheço tudo o que temos hoje, pois é a singularidade que faz o mundo ser belo, um mundo cheio de beleza. Mas é uma noção antiga que, tendo uma crença, devo forçar ou convencer você. Daí as histórias das cruzadas dos yogis. Estamos crucificados. Onde yogis cruzavam a Europa dizendo que você precisa entender a iluminação e matando pessoas em nome da iluminação como você nunca viu. Os yogis se sentavam e as pessoas os procuravam. Se estiver pronto, compartilharei, se não, siga em frente. Diferente de certas religiões antigas ou mesmo, você sabe, práticas espirituais. Você sabe, crise. Olha, acabei de visitar o Vaticano e sei que você foi. Olhando ao redor, pensei: isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Nada. Tudo bem, agora. Nada a ver com Jesus mesmo. E eu vou muito ao Vaticano e as pessoas perguntam: por que você vai tanto ao Vaticano? E eu respondo: bem, tem tanta energia porque muita gente presta atenção ao lugar. E é tão bonito, Arte renascentista. sabe? É como se. Por que você vai à Praça de São Pedro? Por causa do Bernini, não por causa do Papa. Bernini criou esta obra linda. Você simplesmente não pode ignorar isso. La Petra está logo ali e você entra no museu e fica tipo, ó, olha, os afrescos do Rafael. Eu penso, claro, é por isso que você vai lá. É lindo. O museu é realmente lindo. Meu amigo, tem alguma mensagem de despedida ao público? Eu gostaria de retomar a parte que compartilhávamos antes. Estamos num momento caótico, mas um momento caótico exige pessoas que pensem além do caos para criar. Então, eu diria que quanto mais louco e caótico o mundo se torna, preste atenção
ao que poderia tornar-se. Após isso, se todos usarmos a imaginação para funcionar, se todos começarmos a fazendo nossas ideias em realidade. Então, eu sempre diria que quando a energia está baixa no planeta, é necessário que as pessoas mantenham uma vibração alta. Assim, aconselho a todos que, diante de um conflito, tentem sorrir ou rir e, frente a problemas, façam o mesmo. Use sua imaginação para encontrar 1000 soluções. Pois não há nada que não possamos transcender. Então, a única maneira de transcender é se continuarmos buscando nas possibilidades e não no próprio problema. Esses tempos caóticos em que estamos vivendo no mundo vão ser incríveis se mais de nós começarmos a pensar nas infinitas e belas possibilidades desta crise que estamos enfrentando. Agradeço pelo seu trabalho de despertar o planeta, meu amigo. Obrigado por participar do programa. Obrigado. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.